Olá, mulheres maravilhosas! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Mulheres que Transformam Outras Mulheres. E hoje temos a honra de apresentar a vocês, né, que está aqui conosco, a receber essa mulher que tem impacto e muita história, né? E superação, propósito, Antoniele Barbosa, é um prazer receber você aqui conosco hoje, né? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer imenso também estar aqui com você. É. Antoniele, né? Eu gosto sempre de conhecer um pouco assim, desde o início de cada pessoa. E eu gostaria de saber, de conhecer quem é a Antoniele desde a infância, para se tornar quem você é hoje. Então, Antonielle desde a infância, é muita história para contar, né. Então, um resumo. Então, eu não sabia quem eu era. E eu vivi num lar onde eu não tive pai presente, morava com meus tios, com a minha mãe, com a minha avó, com a minha bisavó. Eu tive bisavó até os 16 anos, e para mim foi uma honra, né, porque tem gente que nunca conheceu. E cresci num lar que aparentemente era feliz, mas eu nunca tinha sido ensinada do jeito que eu deveria ter sido, porque a gente só recebe aquilo que eles têm para oferecer. Verdade. Então, eu era católica, às vezes eu ia no lar espírita, que é ali na Jaqueira, né, no bairro Jaqueira, e eu não tinha uma identidade. Eu era o que as pessoas queriam que eu fosse. Por quê? Porque antigamente eu não tinha. É tipo assim, a minha mãe. Minha mãe não tinha uma certa coisa. Então ela queria dar para mim aquilo que ela não teve. Entendeu? A projeção dela em mim. Então a vida que eu vivi até um certo período não foi só até aí, foi depois também, mas a da infância era uma menina que tem coisas que eu não lembro. Às Entende? vezes é meio que traumatizante ali, às vezes a gente até meio que esquece, né. É, mas Fica é, é, marcado de mas não tem mais traumas. Porém, tem coisa que eu não lembro. Igual eu estava tentando lembrar esses dias de quando eu tive com meu pai quando eu era criança. E eu lembro só de eu ir na casa da minha avó, no Monte Castelo, e não lembro do meu pai lá assim, no local. Lembro de eu correndo em volta e lembro de eu em Resende visitando ele, que ele é da rádio, né. Então, assim, só. Não tenho lembrança a que então no mais. caso sua mãe e seu pai não estavam junto ali, desde quando Não, você eles nasceu? namoraram, né, Ah, fizeram tudo errado, igual eu também fiz, porque a gente repete ciclos, se a gente não é, quebrar, a gente vai ih, eu sei, engasguei. Continua sim. com o ciclo. Então, eu me autossabotei durante muito tempo. Estudei nos colégios particulares aqui jogando handball. Era para mim ter prosseguido para outros caminhos, mas Deus permitiu que eu fizesse as minhas escolhas. Sim. A E gente tem o eu livre-arbítrio, né. e eu escolhi viver do jeito que eu quis, né, até um certo período. Chega um certo ponto e até quando mais ou menos quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 43. E até quando que foi essa virada de chave? Com quantos anos que você percebeu em dar um basta nisso? Então, tem muita história no meio disso tudo, por isso que eu te falei, é história pra É, caramba, porque eu não tem aquele ditado popular que o povo fala: "Se você cair 7 vezes o Senhor te levantará", não é bem isso, né. uhum. Mas eu conheci o evangelho com 14 anos. Eu estava ouvindo vozes, e me levaram em tudo quanto é lugar, pra mim parar. Eu parecia que eu estava ficando maluca. É como se eu fosse esquizofrênica, mas não era esquizofrenia, era mesmo um tormento maligno, realmente era. Eu não conseguia ficar em lugar nenhum, independente de onde fosse.
na igreja católica, nada. E todo dia eu tinha medo de ir no banheiro sozinha. Eu não dormia sozinha, Em qualquer lugar? em qualquer lugar. Comecei a escutar essas vozes. Mas essas vozes falavam o quê? Cheguei, assim, tipo, como se fosse algo ruim mesmo, sabe? Misericórdia. E era audível mesmo. Escutava aquilo. Parecia que tinha alguém ali do seu lado, né? É uma voz mesmo assim, maligna. E aí eu comecei a ir a procurar lugares para me libertar disso. Minha mãe era de uma religião de matriz africana, então eu pedi ela para ficar. Toda vez que me dava isso, eu pedi ela para me benzer, né? E graças a Deus hoje ela não está mais nisso, ela também não pertence a denominação nenhuma, mas eu consegui. E hoje você ainda mantém um contato ali com a sua mãe? Eu moro com ela. Ah, O meu pai que não, ele ainda é vivo, tenho contato com ele de vez em quando, né? Ele vai lá na minha casa, ou eu vou no serviço dele, mas eu não E tenho como sim. que ela vê a Antoniele hoje? De antes Ah, para hoje, ela fala alguma coisa dessa mudança? Porque teve uma mudança drástica, né, na sua vida. tem, mas eu caí, né, depois de novo, né? Então tem muita história mesmo, porque eu não conseguia ficar em lugar nenhum e eu entrei, na época era o pastor Weber, na Metodista Central. Ele morava do lado, não era aquela imensidão de igreja ali, era diferente. Tinha a parte da frente assim, e eu não conseguia ficar dentro da igreja. Até que eu passei num corredor. E é igual essa luz que está aqui, ó. Parece que quando eu passei no corredor aquele dia, como se tivesse uma foto mesmo, tirando uma foto com um flash bem forte na minha cara. E eu não caí, não. Eu dei uma balançada assim, a partir daquele dia, nunca mais eu ouvi voz. Graças a Deus. E aí, a primeira música que eu aprendi foi Tudo que Jesus conquistou na cruz. E nesses encontros que eu vou e que você sabe que eu vou, que as pessoas ainda vão descobrir, eh, eles, de vez em quando, eles cantam essa música. E assim, Parece que é, para te lembrar da onde que você saiu, aí fica marcado, né. é. Igual eu até relatei no meu primeiro podcast quando eu fiz, que também a gente querendo ou não, por mais que a gente se acha que tá perdido, Deus tá ali e sempre coloca algo para nos direcionar. Eu lembro que eu descobri isso esse ano, né, tem recentemente, a música que sempre ficou na minha mente, que era "O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã". É sempre isso que ficava na minha mente. Aí de tanto, né, fica assim: "Gente, da onde que vem isso?". Eu não lembrava se eu já tinha ouvido essa música. Porque, se eu não me engano, é uma passagem na Bíblia que tem, né. Uhum. E aí eu vi que tem essa música, foi esse ano, 2025. E olha quantos anos, eu tenho 27 anos, e essa música sempre me acompanhou, É hein. um bebê, né? É. E pode continuar aí sobre essa história que você tem por trás de tudo, até quem você é hoje. Então, depois de passar pelo corredor, eu me firmei. E aí eu fui para a Batista do Calvário, na época que a Batista do Calvário ainda estava, em construção. Eu peguei a Batista do Calvário, fiz meus 15 anos lá e era no tijolo ainda. Vivi muita coisa ali. Desviei, voltei, desviei, É, voltei. porque eu sei que não é um processo fácil. Porque quem já esteve no mundo, as coisas do mundo são boas. Porém, como eu não tinha uma raiz em Cristo, eu achava que tinha, né. Às vezes as pessoas estão também dentro da igreja achando que estão firme, mas está como uma dracma perdida dentro da igreja. E eu fiquei um tempo fora, não muito tempo, e voltava. Porque eu era nova, eu queria curtir a vida e tive muitas experiências com Deus. Todas as coisas que eu começava, eu não terminava. Faculdade, nada disso. Sou mãe de 3 filhos, um de 21, Isso que eu ia chegar, nesse uma ponto. de 16 e um agora que vai fazer 6 anos. E todos os meus relacionamentos foram
por água abaixo, porque eu não cumpri princípios. E quem não cumpre É, princípios não recebe propósitos. é, E aí dá tudo errado. é ruim, é isso. E vamos lá, né? Eu percebi que você tem algumas tatuagens, né, pelo corpo, no braço, nas pernas. Essa tatuagem, né, quando você fez, tem algum significado, né? Porque você, igual tem um, é do seu filho esse na, Esse é. é, Esse, gente, ó. é. Então, tatuagens. Fiz a minha primeira tatuagem quando eu tinha 18 anos, um coraçãozinho aqui atrás. Depois eu fiz uma. Mas teve algum porquê? Então, vou chegar lá. Depois eu fiz uma aqui, depois eu fiz outra ali. E eu descobri, eu tenho meus braços todos cheios de tatuagem. Para quem não sabe, quem nunca viu, depois entra no meu Instagram e olhe. Eu não escondo elas, não, é porque tá frio mesmo. É, já viu aquele vídeo onde as pessoas estão andando? Tem um moço correndo numa esteira e atrás dele tem um monte de tênis, uma moça andando na rua e tem um monte de chapéu em cima. Você já viu isso? Você já viu esse vídeo? Eu acho que só o da esteira, só. Ele é um vídeo completo. Ah, E eu descobri agora há pouco tempo, e se você perguntasse para mim, você faria de novo? Eu ia te responder, não. A única que tem significado é essa. As outras são tatuagens. Todo o excesso esconde uma falta. hum, Então, tudo aquilo que a gente faz demais, independente, tatuagem, bebida, a pessoa que fuma muito, a pessoa que tem vício na pornografia. Todo o excesso esconde uma falta. E a falta que eu tinha era a falta que ninguém humano pode ocupar o lugar. E aí seria uma forma, depois aí era uma forma, né, de era você uma forma de preencher, preencher. aí é fazer a tatuagem. Fazia tatuagem, dava vontade de ir lá, tatuagem. Até máquina eu fiz, comprei, eu fiz uma Sério? tatuagem. Eu fiz uma tatuagem aqui, ó, escrito coragem. Gente. Ó. Então eu descobri que todo excesso E esconde uma hoje pra falta. você, te incomoda? Tem algum peso, né? Não tem. Se eu Não. tivesse, sim, se eu tivesse, que um dia eu posso ter ainda, né, condição, porque nunca mais eu falei que eu não tenho, né? Ainda não tenho. Assim que eu faço. É Uhum. assim que eu tô vivendo agora. Eu tiro, mas não me faz coisa não, sabe por quê? Porque vai mostrar para as pessoas que aonde eu tô, que agora eu sou assembleana, é uma igreja inclusiva, Sim. entende? Então eu sou diferente de todo mundo. Porque muitas pessoas, ainda mais nessa na nossa religião, muitas pessoas julgam, mas não vê o que a gente passou, da onde que a gente saiu. É. Muitas pessoas vão olhar para o nosso físico, pra nossa aparência, muitas pessoas julgam a gente sem ao menos nos conhecer através da nossa aparência, mas não vê o que a gente passou, pra ter acontecido isso, igual você falou ali, que era uma forma de preencher, né, porque igual, eu sempre pergunto sobre a nossa infância, porque é muito importante para saber esse processo, porque não é fácil. Porque igual mesmo a terapeuta fala, se eu não me engano, é 95%, 95% é formado pela nossa criança, né? Nossa infância e 5% adulto, né? Do 0 aos 13 anos, Isso, nós somos levados por aquilo que nos ensinam, né? sim. Então a gente tem que ser ensinado até os 13 anos. Se É. até os 13 anos a gente não tiver um ensinamento onde a base vai ser concreta e a gente não sentir o amor, o afeto ali, dali para lá depois a gente vai ter que fazer o quê? Fazer o que eu fiz, voltar no passado para ressignificar ele e viver a vida que a gente merece, porque até então eu nunca tinha vivido as coisas que eu vivo hoje. É. Então, foram lutas, né? Dias de glória, dias de luta. É, porque não é fácil não, eu também passei por vários processos. Você ainda não conhece a minha história, mas um dia, né, contar ali brevemente. Um dia você participa do podcast, alguém te entrevista e Não, você mas já fala: tem, né, vai "Olha, sair. que Vai sair agora chique. nesse mês de agosto, não é? Então, vai sair esse mês de Olha, agosto. Mas hum, assim, é breve, um relato breve. Mas tem a da minha história mesmo. Que eu sou assim, né? Eu pergunto todo mundo sobre a infância, mas ainda não falei sobre a minha infância, é, né? a Porque infância eu é ainda tô nesse processo.
para falar, mas não foi fácil, né. Igual você falou sobre a questão dos pais, eu também cresci, com os pais separados, e faz uma diferença na até mesmo na nossa personalidade, questão da falta, eu também. Faz porque a nossa identidade é construída pela figura paterna. É, A mãe, ela não pode ser o pai, nunca. Porque a gente tem mania de falar: "Nós somos fortes, eu consigo tudo". verdade. Mas a mulher nasceu para ser bela e o homem nasceu para ser o provedor, Sim. protetor e presente. Ele tem que ser o homem. E querendo ou não, faz essa falta para nossa E se formação. você prestar atenção, a maioria das mulheres que não tiveram um pai na infância, elas não têm uma intimidade tão boa com Deus, uma assim. E todas as vezes que tem alguma coisa para poder fazer, um exemplo, martelar um prego na parede, o marido tá em casa, a mulher pega o prego e vai. Entendeu? Por Aham. quê? Porque ela foi ensinada Nada. a ser assim. Ela não teve alguém presente na vida dela, quando pequena, para mostrar para ela que tem alguém ali para fazer por ela. Então ela vai e faz. E muitas de nós fazem isso, né. Eu fiz muito, Eu também tenho hora fiz muito. agora eu deixo meu marido fazer lá, mas tem hora que eu não aguento, parece que é no automático, a gente vai e faz. É tipo assim, olha, qualquer dia você faz isso. Vou te ensinar. Aí passa algumas horas, a gente Eu vai. ainda não tenho marido, né? Porque eu separei. E foi um relacionamento tóxico, isso daí também entra nesse contexto todo. Ô Enfim. Jesus. Você fica sentado no carro, entendeu? E daí seu marido vai olhar pra tua cara e você vai falar: abre a porta pra mim, por favor. Ah, uma coisa que eu percebi, eu isso eu nunca falei pra ninguém, mas eu tenho reparado isso no meu marido. Aí eu falo no meu marido aqui, ó, ele vai assistir isso, é pra você, hein. Que ele abre a porta do carro pra mim. E eu achava estranho, juro pra você. Das primeiras vezes eu não me tocava, até que um certo dia que eu fiquei assim, eu ia abrir a porta e ele sempre abria a porta. E eu não tinha esse costume, nunca na minha vida eu tinha esse costume. Então pra mim, quando a gente não tá acostumado, é estranho. É. Aí agora, foi que dia? No domingo eu ia sair do carro, eu ia até meio que abrir a porta, mas não abri. E eu lembrei: "Não, deixa pra ele abrir a porta", Isso. pra ver, né. E são coisas que a gente tem que perceber como que tá, até mesmo pra gente ver como tá o nosso relacionamento. E como eu não tinha nunca tive esse costume, olha que eu já tive relacionamentos anteriores, e eu achava, pra você ter uma ideia, eu achava estranho. Então, até a forma muitas das coisas que eu passei a ter com o meu marido, né, vou se despedir, vou aqui embaixo, ou vou na padaria, jogar o lixo fora, por exemplo, dar um beijinho, vou ali. Eu nunca tive isso, nem dentro de casa: "Ah, mãe, não sei o quê, vou fazer tal coisa". A gente sempre não tinha esse vínculo, então são coisas que a gente vai quebrando o ciclo. Uhum. E a gente agora você também tá quebrando o ciclo. Eu quebrei. Isso aí, quebrou o ciclo. Você passou por esses processos, porque a gente cai. Igual eu falo que eu tinha tudo para dar errado também, né. Eu falo assim: "Meu Deus", igual esse ano, o ano passado eu passei pelo processo de depressão, e só que eu falei assim: "Ano que vem vai ser diferente, 2025 vai ser diferente". Janeiro começou diferente, começou com um projeto, olha quanta coisa tem acontecido a gente tá em agosto, 8 meses. É. Oito, Então você 8. começou em novembro, O quê? sua transformação? Então foi quando eu fiz o meu ressignificar. Foi na mesma época que eu. Aí, ó. É, novembro, dezembro. É isso aí. Então você voltou, né, é nisso, né, voltou pra Eu estava numa certa igreja e eu conheci o meu ex lá. Ele tinha se separado da ex-esposa dele e eu namorei, fiquei com ele, fiz tudo errado, né? Tava na igreja, tudo você nunca errado. casou não? Não casei, Já casou? casei. E, e outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, porque mesmo que não seja palavras que a gente fale para a nossa vida, até um comentário da vida alheia
pode acontecer na vida dos nossos próximos ou na nossa. Sim. Porque tudo que a minha mãe falava dos outros aconteceu na minha vida, Misericórdia. entendeu? Então, é muito forte tudo que eu passei. É, e aí, depois que eu tive 3 filhos, igual eu te falei, eu tive um filho com cada pessoa. Minha mãe falava de todo mundo. Nunca tava bom. Era tipo assim, nossa, um absurdo fulano. Ela Tem já um chegou a filho. algum ponto, querer escolher com quem que você... E fez. Me obrigou, tipo, que a casar, entendeu? E no dia do casamento eu não queria ir de jeito nenhum. E me deu febre. Mas eu fui. E não deu certo. É o que eu falei com você. Hoje eu entendo que quando a gente não cumpre princípios, Deus não cumpre o propósito dele na nossa vida. Por quê? Porque a gente pula etapa. E quem pula etapa não passa para o próximo nível. A gente tem que aproveitar a jornada. Eu não sei até onde esse podcast vai chegar, mas creio que vai chegar longe, bem Amém. longe, porque Amém. tem um propósito. Sim. E você não vai trazer as pessoas aqui à toa. Você também foi chamada para resgatar. E nós somos mulheres transformadas por Tá. Cristo, Cristo. independente da religião de quem está vendo, Cristo tem que ser sempre o primeiro. E nós temos que ser mulheres valorosas, independente da religião. Verdade. Hoje está tudo muito fácil e eu vivi nessa facilidade durante um tempo. Como eu te disse, eu saí, voltei. Mas a minha vida só começou a mudar depois que eu me posicionei. E aí tem mais coisas e mais histórias, um monte de histórias. Então, o ano passado que você se firmou e criou raiz nessa igreja. Eu digo que eu fui como o povo do Egito, né? 43 anos que eu fiz em junho. Então foi Eu, recente eu, também. eu fui para a igreja com 14, fiquei na igreja firme. Deus foi realizando alguns sonhos meus. E ano passado eu voltei para a igreja que eu estava, que eu conheci o meu ex, igual eu comecei a conversar, a falar. E lá eu conheci ele, fiz tudo errado, estava na igreja, estava cantando, estava tendo relação com ele. Enfim, eu tô falando de mim, e se você faz isso, pare de fazer, porque você não vai receber o melhor de Deus. Que às vezes a pessoa acha que mente pro pastor, mas você não tá mentindo pro pastor. A vida trava. Sim, é Deus, né? Vai prestar conta é lá no céu. E aí, casei no civil, engravidei, né? Eu já ia terminar, não Do deu, primeiro filho? do último agora. Dos outros eu nem comentei, não, mas assim, entendeu? Uhum. Não tenho nada para falar também. Mas aí agora desse último relacionamento foi tóxico mesmo. Tive que fazer algumas coisas, né? Tive que recorrer à delegacia. Foi horrível, porém foi um ensinamento para mim. Por quê? Porque me ensinou quem eu sou depois desse aprendizado todo. E no percurso eu tive um filho com ele. Ele é o meu menor, que ele é autista. Eu só não sofri mesmo na nossa separação, porque eu era dependente emocional dele, eu tive que fazer terapia, igual você fez. Eu também entrei em depressão, eu estava tomando muito remédio. E comecei a beber. E aí, dentro da igreja, eu saí. E quando aconteceu tudo isso comigo, eu me senti, e isso não é sobre quem está na igreja, porque cada um dará conta de si mesmo. Mas isso era sobre mim. Eu me senti rejeitada na igreja que eu estava. E na hora do acolhimento, eu não fui acolhida. Quem tinha que estar do meu lado, eu achava que tinha que estar do meu lado, não estava. É o que mais falta, que eu vejo, né? A falta que tem, né, nessas igrejas, né? Que muitas das vezes eu já percebi isso, porque até porque agora eu criei raiz, né? Aqui na Transformados,
criei raiz e eu estava nesse processo desde o ano passado. Eu passei por mais 2 igrejas e acaba que a gente vê, na primeira que eu fui, a gente acaba vendo que hoje em dia as igrejas estão se tornando meio que um comércio, né, uma forma de não tem elas querem vender as coisas, ela quer fazer show, nada contra, né, show, essas coisas, mas o princípio ali da igreja é levar a palavra, Uhum. né, ter ali, a gente sentir o Espírito Santo, que hoje em dia é cada coisa que a gente vê e falta esse acolhimento, né, falta. E eu senti acolhida nessa igreja que eu tô hoje, né, que tem transformado a minha vida, até mesmo aonde eu senti do coração, né, de mulheres que transformam mulheres, né, porque da mesma forma que eu tenho me transformado, da mesma forma que você foi transformada, juntas vamos transformar outras mulheres também, que é o nosso propósito, né, vamos salvar, resgatar vidas de outras mulheres. E eu sei que hoje em dia tá difícil ter esse acolhimento. São poucos lugares, poucas pessoas, porque parece que as pessoas estão meio que esfriando, né, tem medo, falta, parece que, como que eu vou explicar? Vamos supor, eu erro, tô errando, tô ali, aí a pessoa acaba sendo insegura e acha que fulano vai fazer a mesma coisa. É Então, mais ou menos isso, não sei se deu para entender. deu para entender. Então, tudo começa na mente. É, A mente é sugestionável. sim. E Aí aí você está numa igreja onde você deu acesso a pessoas. Então elas têm acesso à sua intimidade. Então, se você já foi ferida, sim, você tem medo de novo de ser ferida pelas pessoas que estão perto de você. E geralmente são as pessoas de perto mesmo que nos ferem, porque se você sim, passar na rua e um homem ou uma mulher te fazer o xingar, você vai olhar e vai falar: é, "Ih, tá não doido?". vai te ferir. Agora, se for uma pessoa que é próxima sua, pode acabar com a sua vida, depende do jeito que você vai receber aquilo. Ou o que vai acontecer contigo vai te elevar ou vai Sim. te E afundar. muitas das vezes isso não fala sobre você, mas sim sobre a pessoa. Se a pessoa tá te Uhum, tratando dessa forma, isso vai mostrar, sobre ela, de quem ela é realmente, e não sobre exatamente. nós. Eu, nesse meio tempo, né, do projeto, de tudo que tem acontecido na minha vida, eu tenho percebido muito isso. Porque meu jeito é assim. E muitas das vezes pessoas falavam tal forma, ficava assim: "O que que eu tô errando? O que que eu tô fazendo de errado?". E eu entendi, né, que isso não é sobre mim, é sobre a pessoa, que ela é desse jeito, ela é ferida, Isso né. aí. Pessoas curadas curam. É, pessoas Pessoas feridas feridas ferem. ferem. E isso eu entendi por a pior forma, mas eu entendi. E demorou, né? É. 40 anos. Pensa aí, ó, dos 14 até mesmo eu ter um encontro com Cristo. E hoje, como você se sente depois desse encontro, né, como que é? Eu não Qual frase você deixaria para Antonielli do passado e qual frase você deixaria, ou frase ou palavra, para Antonielli de agora? tem várias, eu anotei aqui. Mas, eu fui para a igreja que eu não queria ir. Eu vou te falar a frase já, só para você entender o processo. Eu fui para a igreja que eu falei que eu nunca mais ia, porque foi lá que eu fui ferida. E é lá que você está hoje? Não. Não? Deus me levou para lá para ele me resgatar. Porque quando a gente tem um evento de injustiça, e a gente não tem um evento de vitória naquele lugar, a gente sai de lá, a gente vai para outro lugar e a gente não é legítimo da vitória que a gente pode ter uma vitória, mas se a gente não fechar o ciclo, é tipo o rito de passagem, entendeu? É igual um namoro. Para você casar, você faz um rito de passagem, que é o casamento. Você está deixando de ser solteira para casar. E eu não sabia por quê. E as pessoas falavam comigo assim: "Você está voltando para lá? Por quê?". Falei: "Estou me sentindo bem, tá bom", sabe. E eu não sabia até então ter o imersão de inteligência emocional. Foi dentro da igreja. E eu voltei lá no meu passado e ressignifiquei com a minha criança interior. E aí, eu estava num processo
onde eu precisava de ajuda para poder sair do que eu estava, porque eu estava bebendo, eu estava fumando, eu estava andando só com más companhias que me levavam para o mau caminho, né? A Bíblia mesmo diz, e Sim. até o versículo está aqui: as más companhias corrompem os bons costumes. Até as pessoas que têm bom costume, se andar com gente que não presta, vai poder cair também nisso. Sim. E Deus, assim, foi muito generoso comigo, que me levou para lá, fez essa minha ressignificância lá. Eu saí de lá de cabeça erguida, pedi a benção do pastor e fui para a Assembleia de Deus, que é perto da minha casa. Aí conversei com o pastor lá, ele falou da tatuagem, mas é isso mesmo, mas porque Deus confirmou comigo através de oração. E foi um processo Sobre longo ficar para nessa mim. igreja onde você está hoje. Não, eu estava em uma, agora eu tô na Assembleia. Sim. Na igreja que eu estava, eu fui ferida e curada. Uhum. Quando Deus permitiu que eu fosse curada lá, ele já tinha outro plano. A partir do momento que eu falei sim para Deus, e aí eu neguei a mim mesma, como diz, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Deus foi tirando de mim as roupas que eu usava. Eram roupas apertadas, que remetiam à sensualidade. Roupa curta, roupa top, sabe? E eu desfiz de tudo. E aí eu não uso brinco, tô de cordão, uso anel. Isso é da individualidade de cada um e de cada denominação. Mas Deus me quer assim. E eu não falo não para ele mais. Por isso que eu tô te falando, a partir do momento que eu comecei a viver no princípio, Deus começou a fazer na minha vida aquilo que ele precisa fazer através de mim. Primeiro, ele me tirou do fundo do poço, né? Que eu estava bebendo dois copos de cerveja e já caía. Eu caí, que eu cortei aqui, ó, uma semana antes do encontro com Deus. Na igreja que eu estava, e eu estava querendo ajuda. E as pessoas não entendem. Muitos chegam E, para julgar, mas não e entendem. aí, assim, depois do imersão de inteligência emocional do Método Evo, que agora eu sou participante e eu sou amante radical de pessoas, a minha vida mudou. Não é da água para o vinho, não. É da brasa para o fogo, fogaréu. É igual essa caneca aqui pegando fogo. Eu tinha vários sonhos. E Deus está fazendo eu viver cada um deles. Principalmente quando eu sonhava. Você também deve ter esses sonhos aí, guardadinho aí no seu coração. É. Mas o Método Evo mudou tem a minha vida através de Jesus. Eu conheci Jesus através do Método Evo. Não é sobre religião o Método Evo, mas foi através dele. O que aconteceu? Eu virei amante radical de pessoas. Eu comecei a viajei de avião pela primeira vez em março Desse ano. desse ano. Ó. E como que foi a sensação Ah, de estar realizando? Porque, não sei, mas deve ser de todo mundo um sonho, um desejo de viajar de avião. eu não esperava, porque quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, ele faz além do que a gente imaginou. E eu ganhei o curso, né, para mim participar. E aí teve um encontro internacional de amantes radicais em Goiânia. E eu ganhei o ingresso para mim participar lá. E eu não sabia nem como que eu ia comprar a passagem. Eu não tinha dinheiro, eu tinha R$ 8. E Deus providenciou tudo. Agora eu só imagino o que eu quero, porque tudo começa na mente. É. E a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas se espera, não é? A fé, o medo, o contrário existe a fé, o amor e o medo. O contrário do medo é amor. Se você colocar a sua fé no medo, você está tendo fé errada. Então, assim, eu comecei a mudar a mente. Tudo começa na mente. Da mente. É de cima para dentro, de dentro para fora. E eu comecei a pedir a Deus para mim ter a mente de Cristo.
E eu comecei a ter pensamentos bons ao meu respeito, a respeito do que eu quero para mim, a respeito das pessoas. Porque as pessoas não são aquilo que elas fazem com você, são as feridas dela. Às vezes a pessoa tá magoada, tá triste, tá não sei o quê, mas não é porque ela é assim. É porque ela tem que resgatar a essência Sim. dela de novo, porque ela se perdeu. Aí, ao invés da gente julgar essa pessoa, a gente precisa, né, ajudar. E aí eu viajei em março, né? Quando foi em junho, eu viajei de novo de avião. E esse final de semana eu viajei de novo para Brasília. E Quer a dizer, terceira viajei em vez. junho para Brasília, viajei e pretendo viajar em outubro de novo. Eita, agora. E vamos que vamos e não vamos parar, porque Tem muita coisa aquele ainda. que começou a boa obra, ele vai fazer infinitamente mais. E outra coisa, eu participei isso você não sabia que eu não te contei. Eu participei não foi workshop, foi uma palestra. Uhum. E eu estava com uma colega minha e eu falei com ela, cara, vamos fazer isso. Um dia a gente vai fazer isso. É, mas não sei o quê. Eu falei, vamos fazer isso. E como? Falei, não sei, porque o que é meu, o como é de Deus. O que eu vou fazer, Deus vai me dar. Entendeu? O direcionamento dele é o como. Aí eu vou saber o que é que eu vou fazer. O que é que eu fiz? Orei. Eu só oro. E geralmente eu oro só na mente. Beleza. E aí, fui no seu projeto. E aí, né? Vai vir um workshop aí. E aí, e vamos. Sem parar. Não pode olhar nem para o lado, nem para o outro. Tem que olhar para frente e para Quando cima a gente só. menos imagina, Deus já preparou tudo, coloca as pessoas ali no nosso caminho. Igual esse ano, a frase que ficou marcada na minha vida também é que Deus não une pessoas, mas sim propósito. Né? Então, nós temos um propósito juntos também, né? Uma caminhada, tem muita coisa, só está começando. E, e sobre você, né? Que é uma mulher empreendedora também, né? Sobre o seu trabalho como coach, que você é coach de, pode falar, Eu sobre sou especialista em especialista, inteligência emocional isso aí. e analista comportamental. Porém, o meu nicho é mais voltado para mulheres e mães atípicas. Entende? Porque eu só posso falar daquilo que eu vivi. Sim. Porque eu tenho legitimidade para isso. Não posso falar do que eu vivi. Não vivi. Então, assim, eu pedi direcionamento a Deus. Eu não sabia o que eu ia fazer. Porque a gente. Que você falou a questão da formação que você tinha parado antes, né? Lá na quando você era mais nova, E comecei muitas faculdades e parei, muitas. sério. É. Quais? Fiz pedagogia, comecei a fazer pedagogia, fiz biologia, educação física. Mas você então agora você se encontrou. É. Isso aí? Eu fui encontrada por Deus e ele me mostrou o caminho. E eu já tinha o sonho de fazer psicologia, só que a minha mente era muito fechada. E eu ficava assim, É, porque muito. como você vai curar, cuidar. Não, não era isso. A minha mente era de escassez. Guarda, não sei, na Bíblia está escrito, e a gente aprende isso quando a gente se torna amante radical de pessoa. E isso acontece comigo e aconteceu esse final de semana, coisas inacreditáveis. A alma generosa prosperará. E quem dá alívio, alívio receberá. E você começa a viver na plenitude de Deus, que você fica assim, como? Como aconteceu isso? Porque você deixou Deus agir. Geralmente a gente fala, vem Deus, toma seu lugar. Mas a gente não deixa ele trabalhar, a gente sempre quer dar um jeitinho. É. Então, a gente atrapalha o processo. Deus quer usar a gente para quê? Para ser resgatadores de vidas, independente de quem seja. Se é rico, se é pobre, se é magro, se é alto, se é branco, se é pardo, se é índio, independente disso, nós somos resgatadores de pessoas. E não é sobre religião, é sobre Cristo. Igual eu falei, ele tem que ser o centro. Quando ele não está no centro, não dá, porque ele é amor. É amor. E quando você chega no verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque o contrário do medo é amor. Entendeu?
E aí você começa a viver aquilo que você nunca viveu. E eu não duvido de mais nada, porque eu ir para Goiânia sem saber ir, com medo, menina, eu fui. Na hora que o avião subiu, eu fechei o olho assim, eu falei: "Meu Deus, vou morrer". E os Foi filhos? muito Como que ficou engraçado. deixar, assim, os filhos pela primeira vez, né, pra ir de avião? Como que foi? Porque você tem um pequenininho, né? Ah, A sensação. Porque você ficou as quanto tempo? 5 dias? 5 dias. A sensação foi de não sei te explicar direito, mas eu ficava preocupada, mas tinham coaches mais antigos do que eu lá, porque foi um encontro internacional de coach. E elas falavam comigo o seguinte: "Não se preocupa, porque aquele que tá te levando, ele tá protegendo a sua casa". Então eu Você ficava tranquila. descansava. E eu fiz conexões poderosas, sabe. Eu vivi também ali o extraordinário. E a gente aprende a ser generoso, esse negócio da alma generosa prosperará, realmente é uma verdade, porque se eu for olhar para mim, como pessoa humana falando, eu não consigo nada. E eu não posso ter um serviço fixo, tem que ser coach mesmo, entendeu? Que você dá suas sessões individuais Que você e esteja disponível pra Deus, pra Cristo. ou então eu faço algum curso manual que eu já tenho um monte, e a gente vai. Porque é o que eu te falei, a gente pergunta para Deus: "O que eu vou fazer, Deus?", né? Aí ele responde. Porque eu também não sabia que eu ia viajar, eu não sabia como eu ia viajar em junho. Fui no dia do meu aniversário, num treinamento no meio do mato. Ah, De eu vi. é. E eu não sabia como, e a agência que eu entrei em contato, eu falei: "Olha, eu não tenho cartão", porque meu nome sujou, né, na época que eu estava casada com essa pessoa aí, que foi meu último relacionamento. Além disso, eu tô 3 anos sozinha já orando, porque eu não quero qualquer coisa. É. Já fiz minha lista, refiz minha lista ontem, mas ontem eu especifiquei É, mesmo. eu aprendi, ó, tanta coisa que eu tô aprendendo esse ano, que quando a gente pedir as coisas a Deus, Tem que ser tem que específico. ser específico, Aí tem que botar os detalhes, tem que tá? colocar os detalhes. Porque se você já pensou, você Eu não eu quero sabia uma não. caneca bonita, branca, com branca, mas você não falou se ela tá inteira, se ela tá Não quebrada. falou se é de plástico, se é de vidro, tem que ser Exatamente. eu aprendi esse ano É, sobre isso, é. né. Igual esses dias eu estava, como que fala? Eu estava correndo, aí eu olhei para aquele apartamento novo ali, aí eu falei: "Senhor, em nome do Senhor Jesus, você vai me dar um apartamento Mas é assim daquele ali". mesmo. Você pode Aí, até ir lá do visitar. carro também, eu falei: "Senhor, meu Deus", eu já sonhei com o Você não fez carro. você já fez seu mural dos sonhos? Não, não Então fiz não. faça-o. Porque eu lembro que teve um ano que meu marido estava sonhando, eu ainda estava morando com a minha sogra. Cheguei a morar uns 2 anos com a minha sogra. E ele estava dormindo, estava sonhando e estava falando, X o quê? X45, X45, alguma coisa assim, que é um carro, né. Só que eu nunca ouvi falar X45. Aí estava falando X45. Aí eu fui pesquisar, eu falei: "Gente, que carrão!". Mas isso deve ter o quê? Uns 4 anos atrás. E o ano passado, se eu não me engano, eu sonhei também, só que eu sonhei que eu estava num carrão também, aí quando eu fui ver parecia que era o X45, se eu não me engano é isso mesmo, X45. Mas aí eu falei: "Gente", e eu lembro que também eu e meu marido tá nessa, né, orando pra gente ter o nosso carro. Aí eu falava assim: "Nosso carrinho", aí Deus dá aquele puxão de orelha: "Não, não é carrinho, a gente tem que ir lá ser específico no que a gente quer". Aí a gente pergunta: "Como a gente vai ter as coisas?", né. Não pergunta. Querendo ou não, é só meu marido que trabalha, é só meu marido que tem a renda atualmente lá em casa, e eu fico assim: "Senhor", aí ele fica preocupado, né, "Eu quero tal coisa, quero comprar tal coisa", aí ele fala assim: "Meu Deus". Aí eu falo: "Não, vai dar tudo certo". Eu sou assim, aí ele fala assim: "Você é muito nas nuvens". Ele fala com você? Ele fala assim, eu até uso essa frase, eu falei essa frase pra terapeuta também: "Vive no mundo da Disney". Ai, ai. Mas quem não é como criança, olha, só uma pessoa que tem a alma de criança sonha como uma criança. Quem já tá tem gente que não sonha Sim, mais. sim.
Aí cadê o sentido da vida? Não Uma tem. coisa que eu parei para pensar também, muitas coisas que eu pedi lá atrás, Deus já me deu. Eu sonhava em casar, Deus me deu casamento. Eu sonhava em ter filho, Deus me deu um filho. Ter uma casa, um lar ali, e Deus me deu e eu ficava assim: "Gente", porque quando eu passava por vários processos dentro de casa, eh, parecia que eu não via futuro. Eu pensava no meu futuro, fazia planos, imaginava, mas é como se eu só imaginava, que só ficaria só na minha mente. É como se eu não acreditasse que iria acontecer. Você não acreditava que você era merecedora daquilo que você estava É, pensando. porque era tantas coisas que eu passava que eu ficava assim: "Meu Deus". É Mas é eu sonhava, eu não deixei de sonhar não, e Deus ouviu. ele escuta, Sim. mas quando a gente se posiciona é mais rápido, Hã. porque presta atenção como que depois que você se posicionou e eu também, porque foi na mesma época, olha quantas coisas aconteceram. Muito rápido, Ele tem pressa. muito rápido. Igual foi você falou de posicionamento, mês passado estamos em agosto, mês passado Deus falou comigo sobre isso, se posiciona, né, que eu tenho questão do projeto e tudo mais, se posicione, que ainda tem muita coisa para acontecer. Porque eu às vezes eu chego assim, até mesmo porque eu sou o tipo de pessoa que eu não quero ser melhor que ninguém. Só que Deus falou: "Você precisa se posicionar". Porque se Deus porque Deus me deu o propósito, a missão para mim. Então eu não tenho que colocar pessoa para estar tomando esse propósito, essa missão. Deus colocou para mim, é eu, e eu tenho que me posicionar, e se a fulana vai me ajudar, eu tenho que passar e ficar firme para ela me ajudar, e não passar a minha posição que Deus me deu para ela, mas sim a pessoa me ajudar e eu ter a minha posição. E confesso que isso é um pouco meio difícil eu ter isso, né, esse ponto firme ali na palavra, em tudo, e eu falo assim: "Meu Deus, me orienta, faz conforme", eu oro assim, toda vez eu oro, falo assim: "Meu Deus, né, faz conforme a tua vontade, me orienta", porque lidar com pessoas não é fácil. Ainda mais agora Deus me deu essa multidão, essas mulheres de Lidar com pessoas tem que ser fácil, é, tem que ser leve. é. Sabe por quê? Hã. Porque quando você começa a enxergar com os olhos de Cristo, você começa a enxergar a essência da pessoa. E quando ele descama o olho da gente, a gente começa a ver que ali precisa de alguém para estar curando. Não é à toa que Deus escolheu você para estar fazendo o projeto, tá fazendo aqui com a gente, E eu chamando a gostei dessa gente. frase, e agora eu não vou falar mais isso, que é difícil. Não é difícil, é Porque eu percebo isso, que eu falo na maneira do difícil, porque eu vejo que muitas precisam de ajuda. E às vezes eu fico assim: "Senhor, como que eu faço?". tudo é fácil. A gente que Difí foi ensinado que é que tudo difícil. é difícil. É tipo assim, olha, você é pobre. E vou te falar um negócio. Quando eu recebi esse cordão aqui, lá, que veio uma moça, ela levantou o meu cabelo e ela falou comigo assim: levanta o cabelo. Eu fiquei lá parada, né? Tava antes do ressignificar, eu ressignifiquei ele mesmo. Eu levantei o cabelo assim, veio ela. Esse final de semana? Veio ela, colocou esse negócio aqui para você ver como que nós somos. Eu não lembrava disso. O nome dela é Patrícia, e eu honro a vida dela e do esposo dela. E depois ela vai assistir também, porque foi ela que me perguntou se ia ser ao vivo. Ela colocou isso no meu pescoço e eu não sabia. Eu sabia que era um cordão, mas não sabia o que que era. Que Eu estava sabia escrito. que tinha um monte de cordão lá, mas não. E ela, conforme ela colocava, a minha mente veio assim: olha, mas você não merece isso. E eu dei uma respirada funda, eu olhei no olho dela, ela começou a profetizar na minha vida. Você merece o melhor dessa terra. Você Amém. nasceu para ser resgatada e para resgatar Engatada. pessoas. Eu estou colocando isso, você está vendo o que que é? Eu falei, não. Ela pegou o celular, ela iluminou e ela me mostrou. Amante radical de pessoas. Porque Deus não me resgatou só para ficar em mim, mas para mim transbordar.
E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se esvaziando, porque a gente não pode ficar com a xícara cheia pra gente. Então, e vai esvaziando e vai enchendo outras pessoas. E esse final de semana, para mim, foi libertador. E cada encontro que eu tenho, que eu vou servir, e é totalmente voluntário, igual eu te falei, nós vamos para onde Deus ordenar e a gente fica no lugar que tem que ficar e a gente ama as pessoas sem conhecer elas. E é Tem sobre aquele carinho, isso. aquele zelo. É, porque muitas pessoas precisam disso, né? Acolhimento E, é o que e falta. Ainda mais com o mundo que está do jeito que está hoje. a partir do momento que você começa a mudar suas palavras e começa a não falar mais, eu não falo mais que eu não tenho dinheiro. Igual vai ter viagem em setembro, tem 2 eventos em outubro, os 2 em Brasília. E eu ainda não tenho, ainda. Porque eu não duvido mais do poder de Deus e da provisão dele. E vou falar um negócio para você, não sei como vai ser seu processo, mas o meu, Deus não permite que ninguém de perto me ajude. Ninguém. É só gente de fora. E é super abundante. Eita. É abundante de você falar: caramba, o que é isso? Deus busca pessoas assim, como nós. Então, Deus também procura essas pessoas disponíveis de coração para se doar, né, para Ele. Porque hoje em dia, muitas coisas têm tomado o nosso tempo. E Deus quer essas pessoas disponíveis, igual você falou, né? Dessa forma que você trabalha. Porque você pode fazer seu horário, você pode estar em outra cidade, outro país, pode ir lá estar trabalhando também e estar disponível para Cristo, para servir a Ele o tempo que for necessário, o tempo que for preciso. E hoje em dia tá difícil pessoas assim, né? Encontrar pessoas assim. E eu também tenho essa oportunidade de você entrar em contato e, por coincidência, eu mandar uma mensagem pra você. Eu falei assim, Foi isso. mandando uma Foi mensagem de pra Deus você. mesmo, né? Eu falei, gente, aí na mesma hora eu senti a vontade. Aí tem pessoas que falam assim, mas você mal conhece, já quer gravar tal coisa, quer fazer. Eu sou assim, se eu sentir, é de Deus, vamos. Na Eu- paz não há erro, É. entendeu? Mas, porque já Quando aconteceu, né? Desde o ano passado para cá, eu tenho vivido várias experiências, né? Várias, de várias formas, tantas boas, tantas ruins, experiências ruins que eu nunca passei. Eu fico assim, Jesus. Mas Deus está me moldando, né? Tá me transformando, porque para o que ainda tá por vir, porque tá muitas coisas acontecendo. E Deus, ele, quando algo, vamos supor, até mesmo uma pessoa que não é, porque Deus vê lá na nossa frente, né? E teve uma pessoa que Deus me fez, desde a primeira vez que eu conheci essa pessoa, me fez sentir um negócio, um aperto no peito. E não foi aquela paz, porque quando a pessoa é direcionada, né, de Deus, dá aquela paz. E essa pessoa, desde o primeiro momento, deu um aperto no peito. E eu continuei, eu ignorei. E depois de algum tempo eu percebi, eu falei, Jesus, não é que aquele aperto era o Senhor me avisando? E muitas das vezes a gente ignora, né, os sinais, porque Deus dá o sinal desde o primeiro momento. E muitas das vezes a gente ignora os sinais. Tanto os sinais bons, né, que muitas das vezes Deus também, igual tem uma passagem, né, não uma passagem, mas tem, alguém comentou comigo, tem a pessoa no meio do oceano, no mar, não sei, pedindo ajuda, que Deus salva. Você já ouviu alguma coisa assim? Aí Deus manda o helicóptero, só que aí a pessoa, o homem, fala que só vai esperar Deus, né, para não, super. resgatar. Mas no caso, Deus envia pessoas, né? Então Deus enviou esse helicóptero, mas a pessoa ignorou o sinal de Deus Mas tem gente que fala que quer ajuda, e não quer. mas ela não quer sair do comodismo. Sim. E tem gente que quer ajuda e não é compreendido e ajudado. Igual E o a seu caso, gente, que e você a estava gente, necessitando de e ajuda. a gente precisa saber identificar Sim. quem quer ajuda E quem não quer. e quem quer conveniência. Porque às vezes sair sozinho não dá. Não dá.
Igual de depressão. Eu também estava depressiva, tomando remédio direto. E as pessoas E acham que é bobeira, né? não acha. Depressão, E, ansiedade. tipo, você fica irreconhecível. E você perde a sua identidade. Então, Deus vai e faz tudo de novo. E aí, você fica irreconhecível de novo, porque se você pegar uma foto da Bruna antes e uma da Bruna depois, eu fiz isso um tempo atrás, não é a mesma coisa. Aí Deus me desconstruiu e tá me moldando de novo, porque a gente não para de aprender. E a gente aprende todo dia um pouquinho. A gente também não pode dar acesso para qualquer pessoa, Verdade, porque os acessos são para quem tem intimidade conosco. sim. E nem todo mundo vai ter acesso aos nossos sonhos, por quê? Por trás desses acessos tem os olhos E a grandes, inveja. entendeu? Apesar de nós sermos protegidos e blindados pelo escudo de Deus, né? Aquele que tem, eu até coloquei hoje no meu Instagram, só vive na sombra quem está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, só aquele que está no esconderijo do Altíssimo tem a sombra do Onipotente. Porém, nós não estamos imunes a dados inflamados e a pessoas com má intenção. Então, a gente tem que ter cuidado com Às quem a vezes é gente dá. aquela pessoa que você acha ali, é tranquila, mas infelizmente, os verdadeiros amigos a gente tem que ver se tá ali com você nas coisas boas, se não há inveja, E né. eu apesar de estar nessa coisa do coach, e eu falo, eu sou crente mesmo, gostou, amém. Não gostou, reclama com Jesus, entendeu? E ele resolve, e amém, porque eu não vou mais me contaminar com as coisas que eu fazia antes. Não sou santa, ninguém é, mas eu sigo num propósito e eu vou continuar por ele. Porque depois que eu fiz o que Deus mandou fazer, eu nunca vivi isso na minha vida. Nunca, nunca, nunca mesmo. Eu não tenho. Bruna, é surreal de você estar parada ali assim, tipo o seu telefone vibra, igual já vibrou o meu aqui, assim, olha, você recebeu um Pix. É assim, tá? É assim. E eu conheci um rapaz lá nesse final de semana que eu te falei, que ele passou pela imersão no mesmo dia que eu. Eu, eu vi ele ganhando o colete dele, Diamante Radical de Pessoas. A gente se conectou lá, a gente tem uma amizade, ele é casado há 18 anos, ele tem uma filha linda, a família dele é linda, ele tem uma história linda. E não duvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Eu duvidava porque eu ficava assim, mas, poxa, fulano tem, né? É, Eu não tenho cartão, não tinha nada. O cara da agência dividiu a minha passagem por Pix, eu paguei por semana. Isso só Deus mesmo é que faz. E eu exalto o nome dele mesmo, em todo lugar que eu vou, porque não sou eu que faço, é ele. E é por ele, e vai ser para ele, sempre por ele, e é assim. Tô na inteligência emocional, falo que é uma inteligência emocional cristã, porque eu também falo da Bíblia, falo da minha experiência de vida, mas a gente aplica ferramentas que ela vai remeter você a conseguir ressignificar sempre. E você aprende a ressignificar e dar um novo sentido àquilo que te feriu. Às vezes você nem lembra, mas numa das ferramentas você pode lembrar. E aí a gente vai ter conteúdo para poder chegar até na raiz. Porque você viu o que aconteceu do colar? Eu não lembrava dessa frase mais. E é na mesma hora. E antes do ressignificar, pronto. E eu saí de lá, eu não queria nem, sinceramente, não queria nem voltar. Porque o negócio é bom. Acho que foram mais de 500 pessoas aceitando Cristo. amém. Então, E ver isso, né, a gente é, fica feliz, a gente se se agrada. fosse uma só, eu já estava feliz pra caramba, mas 500, eram 5.000 pessoas. Não sei se foi 500 não, eu tô dando uma... Porque da onde que eu estava, não dava para ver tudo, porque
tem os corredores, né? E eu falei, Jesus, e o povo, assim, agradece a gente, e a gente não pode se vangloriar nisso, porque muita gente caiu por causa da soberba. Então a gente tem que Ser continuar do jeito que a simples. gente tá, simples como as pombas. Isso aí. E, e simples como as pombas e Prudente como a prudentes como as serpente. serpentes. Eu não tenho palavras para expressar tudo que eu tenho vivido. E eu vou viver muito, mas isso é só um Começo. pedacinho. É só o começo. Qual é a frase que você deixa pra você, Para né? A mim, você do passado e a você de hoje. eu olharia para ela e ia falar Você com ela o perdoa ela? seguinte: daqui, imagina que eu tenho 15 anos, eu ia falar 14, eu ia falar com ela daqui a 30 anos, você vai se orgulhar da mulher que você se tornou. Essa é a frase. Apesar de tudo que você passou, isso te mostrou quem você é. Hoje você sabe quem você é. Mesmo com as cicatrizes, né? Que a vida deixou, que a Mas a vida cicatriz é deixa. bom. Sim, A gente lembra, né? Igual essa aqui que eu sim. caí, ó. Igual uma coisa também, antigamente eu tinha isso de querer pedir a Deus para apagar meu passado. Eu falava: "Senhor, não quero lembrar do meu passado, apaga", né. Não sei se você já pensou alguma vez, assim, pedir a Deus para apagar o seu passado, que é doloroso, "Apaga, não quero lembrar". E foi através dessa permissão, né, pelo meu passado, que hoje eu me tornei quem eu sou. Passei por a vida é altos e baixos, né. Passei por várias coisas quando eu achava que era o meu fim, que eu não aguentava mais, que eu não via futuro, mas hoje eu vejo que eu tinha que passar. Às vezes a gente olha para trás e vai: "É, passei, Deus permitiu eu passar, porque Ele tinha um propósito na minha vida, e é o mesmo propósito que Ele tem na sua vida", né. Então, a gente ter o amor para cuidar do próximo. Eu tenho esse amor para cuidar do próximo, né. E você também tem esse Então, vamos amor. virar amante radical de pessoa, entendeu? Amém. Eu tinha Amém. eu Oh, tinha meu eu Deus. tinha o sonho de ir para fazer missões desde os meus 16 anos. Minha mãe não deixou eu ir. Eu ia para uma base missionária, ela não deixou eu ir. Mas quando Deus tem um propósito, você pode rodar, 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 mas quando você fala: "Tô aqui, tô disponível, o eis-me aqui de verdade", ele começa a fazer, ele faz assim, igual tá fazendo na nossa vida. E ele tá ensinando a gente todo dia que nós temos que ser transformadas todos os dias, Porque a porque gente é ser humano, a né. transformação não acaba, ela é Não. contínua, todo dia. Até Jesus voltar ou ele nos levar, a Sim, gente tem que seguir sim. E conforme, porque manter senão eu firme. quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno não. É, porque a gente tem que se manter firme, porque a gente é carne, osso, a gente é humano, a gente erra, a gente, peca, e eu sei que não é fácil. Às vezes, a gente fica assim: "Meu Deus, será que a gente vai conseguir?", mas a gente consegue, a gente é capaz. Então, a partir daí, eu te digo que uma única escolha certa anula todas as erradas anteriores. Porque mesmo tendo errado a vida toda, se você hoje fizer uma escolha certa, Deus muda a sua vida. Amém. E eu sei que ele tem mudado dia após dia. É a melhor coisa, igual agora eu lembrei que é tanta coisa, Viu? que eu Você tinha que é. escutar isso. Tinha que escutar isso, que eu estava ali com o pensamento, só que aí a gente vai se perdendo, porque antes eu sentia a presença de Deus, mas ainda sentia um vazio dentro de mim. Então a gente passava pelaquela tribulação e a tribulação, querendo ou não, afetava demais. E hoje eu sinto o Espírito Santo dentro de mim e pode passar situações que eu tô lá firme, e eu fico assim: "Vai passar". Tá doendo agora, mas vai passar. Antes não, parecia que ia acabar o mundo. Quando a gente não tem Cristo, parece que aquilo ali é o nosso fim. A gente deseja a morte, a gente deseja que aquilo acaba, e só vem igual você falou dos pensamentos ruins, né, e eu tinha muito isso, né, pensamentos ruins também. E agora, porque por mais que a gente tá ali firme em Cristo, né, as lutas ainda continuam. Vem, o pensamento também vem, tá? Sim, as lutas continuam. Porque ele vem para tentar parar. Sim, mas o importante é que mesmo agora em lutas,
eu sei que aqui não tá vazio dentro de mim. Tem ali, né, aquela força, aquele fogo, essa chama, né? A chama que tá ali ardente dentro de mim. Então vai vir a luta, mas Deus tá ali comigo, segurando a minha mão, né? Vai passar. Se der vontade de chorar, a gente chora. Mas chora mesmo, tá? Não Chora. retém o choro, não, porque Sim, chora. Deus se agrada de um coração quebrantado. Que É, aí ele tem oportunidade de entrar e agir. Que a sim. gente já engoliu muito choro. Engole o choro, Sim, a gente é ouvido, a né? gente escuta muito isso, engole choro, engole choro. Hoje a minha mãe falou com meu filho assim: fica chorando à toa. Eu falei: deixa ele chorar. É, não sabe por quê, ué. Primeiro, que os homens foram ensinados a não chorar. É Homem que não o homem não chora. chora. Não chora sim, gente. Sim. Que negócio é esse que não chora? Aí, Qualquer pessoa pode aí quando chorar. fica adulto, aí Fica frustrado. frustra. Porque eu não choro porque tem que ser forte, forte. Não, não é isso. Existe o homem banana, homem ogro, e existe o homem que provedor, protetor e presente. E isso tudo da mulher foi falta de pai e do homem foi falta de uma mãe, sem ser aquela mãezinha que dá mingauzinho pro homenzinho, entendeu? Porque tem muito homem que é banana mesmo, e vamos É, combinar, né? Ai, ai. não é fácil não. Você quer uma frase, você já me pediu ela umas 3 vezes, eu vou falar uma Sim, frase para você. a Eu vou frase de falar quem você é agora, eu sou que é a Antoniele agora. eu sou amante radical de pessoas, onde eu me disponho a ser aquilo que Cristo quer ser através de mim, não eu. Você se permite a ser usada por ele a qualquer momento. Tem que ser, porque não é sobre mim, é sobre o outro. Eu fui escolhida para isso. Por isso que nós fomos transformados para transformar. Isso aí. E aí antes de eu vir para cá, eu vi um vídeo curtinho do Márcio. Propósito eu não descubro, eu me submeto. Vocação eu descubro. Vocação é atividade profissional que exige de mim atributos da minha identidade. Propósito é a transformação que eu provoco na vida das pessoas. Quando eu vivo a minha vocação, você nasceu para atuar, atuar para transformar. O seu palco é a vida. O seu aplauso é a transformação. E o seu prêmio é o amor. É. Essa é a frase que eu escolhi para mim deixar hoje aqui para nós. E vai ficar marcada essa frase na sua vida agora. Se já não está marcada essa frase na sua vida, porque olha essa mudança. A Olha essa frase que mudança. mais me tocou quando eu me formei foi no certificado, estava escrito, tá escrito assim: se prepare para, está escrito assim, missão cumprida. Se prepare para ser amado por muitos, odiado por poucos e jamais ser esquecido por ninguém. Essa é a frase final do meu certificado. E eu olhando assim para você, eu vejo aquele olhar de gratidão, como você disse, né? É, Tem aquele brilha, né? brilha, o olhar brilha. A gente É. vê o brilho, né, da pessoa quando tem esse amor. Igual quando a gente escuta, né, a gente tem que fazer o que ama. Porque É. muitas das vezes a pessoa quer trabalhar com algo, mas por dinheiro, e não pelo fato da gente gostar. Aí, qual o sentido da vida? A gente só querer trabalhar, 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 a gente vive ali trabalhando, trabalhando por dinheiro, aí o dinheiro não rende, o dinheiro não dá. E cadê a felicidade? Cadê Cristo ali no meio? Porque não dá tempo de ir na igreja. Cadê? Cadê o sentido da vida? O sentido da vida é servir. Sim, eu também, eu sinto isso. E é o que você falou, quem não sabe servir, quem não quer servir, não sabe nem viver. Então, é sobre estar disponível para ser um agente de transformação na vida das pessoas. E como você
igual você falou da forma, né, que você trabalha e tudo mais, mas você trabalha também com mais alguma outra coisa, além de cuidar, né, salvar pessoas, orientar pessoas, dar esse tratamento psicológico, orientação. Inclusive, eu estou ansiosa, né, para o nosso momento. E além disso, como que você equilibra tudo isso, né? A sua missão de fé, mentoria, né? Todo esse processo, né? Uma mulher empreendedora também, mãe. Como que é tudo isso? Porque eu sei que é cansativo. E é muitas funções. Ainda mais você que não tem um suporte ali, como que no momento você não tem ali um Ainda. companheiro para estar dando aquele suporte ali com você, mais breve. Deus, igual eu lembro, eu estava num antigo relacionamento, mas eu sempre pedi a Deus um relacionamento, a pessoa para casar. E eu sempre orava, né? E Deus me deu meu marido. E graças, assim, igual todo relacionamento tem seus altos e baixos, gente, não é perfeito. Mas a gente tem, igual você falou, a gente tem que orar, anotar ali tudo bonitinho. É porque cada um tem sua individualidade. Sim. E eu vou conversar com você depois para a gente fazer um negócio. Mas o perfil comportamental do DISC, ele revela quem você é agora. E através dele você conhece algumas coisas, porque tem alguns. Não é aquele DISC que a gente faz na empresa, esse é completo, ele tem 47 páginas. Você trabalha isso dentro das suas consultorias também, com as Também. pessoas. O DISC, ele é à parte. Ah, tá. Mas você trabalha de forma coletiva ou individual? Por enquanto eu tô só no individual, mas em breve eu vou fazer a coletiva. Porque tem gente que tem vergonha, né? Tem gente que não quer. E, mas isso não está no meu projeto ainda. Eu estou fazendo separado. Até porque exige tempo. Porque às vezes eu me programo para ser 1 hora só de. Aí vai 2. 2h15, 2 minutos e 15, 2h15. Da sua consultoria, né? Porque E a gente não vê nem a hora passar. Porque a gente não pode marcar uma em cima da outra. Sim. Porque a gente tem que estudar a pessoa pelo DISC. Depois que faz o DISC, a pessoa já sabe mais ou menos o que ela é, porque junto com o DISC você faz linguagem de valorização do trabalho e pessoal, âncoras de carreira, para saber se você está dentro do que você foi chamado para fazer, qual o seu propósito, sim, sua atividade de trabalho e forças pessoais. Então, cada coisa é uma coisa, entendeu? As linguagens de valorização são aquelas, toque físico, atos de serviço, palavra de afirmação, tempo de qualidade e presentes, dar e receber presentes. Para cada um é diferente. Para você é uma coisa, para o seu marido é outra. Eu tenho percebido, eu sou uma pessoa que ama dar presente. Então. O meu marido já é diferente. Ele até fala assim: você dá presente demais. Você conhece. É a linguagem de amor da pessoa, né? A linguagem de amor. Linguagem de... E aí, você dá presente, porque talvez você nunca recebeu e você queria receber, e aí você faz o que você queria ter ganhado. Pior que é verdade. Você entendeu? Pior que é verdade. E eu amo. Assim, E aí, quando você recebe, você se sente constrangida. Porque você não acha que você merece. E é estranho. Então, nós vamos trabalhar isso. Ah, meu Deus. E a gente ressignifica. Porque eu amo dar presente. Igual sempre nos nossos encontros lá do projeto, eu amo dar presente, eu amo correr atrás para agradar o próximo. E né? mesma coisa, eu falando com você aqui assim, ó. As pessoas vão ver, né? Mas isso é real. Como você é bonito, como você parece uma criancinha. Eu falo com você e você fica assim, não sou não. Porque você não foi acostumada a ter isso. Então, você é um não merecimento. Tipo assim, caraca. Entendeu?
É isso, é sobre isso. Aí eu fico, ai, minha bochecha tá até doendo. Sério? Minha bochecha tá até doendo, só que eu tô com vergonha aqui. Não fique com vergonha. Nós estamos caminhando para continuar transformando e transformar. Por isso que Deus coloca pessoas na sua vida. E outra coisa que eu ia te falar, lá na nossa no Método Evo, o Márcio, muito sábio, Deus colocou esse projeto nele através de uma profecia que ele recebeu e ele nem sabia que isso tudo ia acontecer nessa dimensão. Ele era professor de cursinho. Talvez um dia você tenha brincado de professora quando você era mais nova. Eu já, Eu também. entendeu? E aí você não sabia o que que você ia fazer, mas você queria ensinar. E olha o que que você está fazendo agora. Entendeu? Você nem lembrava disso agora, mas eu fiz você lembrar sem querer, Assim, porque eu lembrei de mim. sim. Os influentes, eu sou influente estável, estou, né? E a gente esquece o que que a gente está falando, tem hora, entendeu? E aí eu estava falando do Márcio. O Márcio tem a mesa do conselho. Você precisa se posicionar, correto? Sim, Você já tem um pastor. já. Quem é o seu herói? Você precisa de um amigo. Você precisa. Eu vou depois te mostrar tudo isso. Oh, Porque meu na mesa do Deus. conselho, você vai ter as pessoas que Deus vai direcionar você, mas quem vai decidir é você. Entendeu? Porque o projeto Deus colocou no seu coração. Mas você precisa ter pessoas alinhadas segundo o coração de Deus. Porque você vai lidar com pessoas libertas, pessoas que não estão libertas, tem que ter Sim, pessoas preparadas, porque sim. se acontecer alguma coisa, tem autoridade, e você está entendendo do que eu estou falando. E é sobre isso. E a gente se prepara lá, porque acontece coisas que a gente não espera. E às vezes uma dor no estômago que a pessoa sente é uma coisa emocional que ela teve lá no passado e ela não curou, por isso que o câncer, as doenças, fibromialgia, enxaqueca, essas coisas, começa tudo aqui, ó. Na mente. E não muda, a mudança de mente, ela mata o ser humano. A forma mais rápida de matar é essa. É a mesma coisa que o Márcio fala assim, olha, quando acabou o evento. Compre o livro, blinde a mente. Você blindando a mente, o pensamento, quando ele vier, você tira. Você não deixa qualquer coisa entrar. E aí você começa a transformar aquilo que você pensa. Entendeu? Igual está escrito. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Não posso ficar, posso lembrar para mim dar um testemunho. Agora que não tem que ficar assim. Ai, Remoendo, aí trazer isso é, para a vida e meio que paralisar a gente por causa do passado. Aí eu não posso fazer, né? Porque a gente fica presa no passado. é. Traumas, essas Eu, há coisas. pouco tempo atrás, eu ficava assim porque eu tinha muitos projetos. Eu fiz muito curso, muito curso. E todas as vezes que eu falava com a minha mãe, ela tipo assim, ah, mas você vai fazer isso? E aí eu, como eu estava ferida, eu ficava, vai dar certo. Mas não era sobre mim, era sobre ela. E eu aceitava. Mas agora eu não aceito mais. Vai falar comigo, eu vou falar, vai dar certo sim. Entendeu? Se for da vontade de Deus, vai dar certo sim. Tô orando. Isso aí. Já avisei ela, ó, setembro, outubro, setembro vai ter em Resende. Provavelmente vou servir lá. E vamos, sem parar, sem pestanejar, entendeu? Sim, Pode nem piscar o olho assim, sim. não. E Que você tem um livro, né? tem o livro e ele já peguei o contato de uma editora, já vou entrar em contato com ela entre amanhã, vou ver. E aí Deus vai prover para mim poder lançar ele. Eu tô ansiosa para ter esse livro impresso, assim, nas prateleiras para E vou vender, pedir à minha amiga que foi a maior responsável por eu estar inserida nisso, que chama Jennifer, ela é psicóloga e coach também, ela é do Rio, para ela fazer o prefácio para mim. E o que Ela que fez fazer esse livro? o que que fez?
O livro chama Do Caos ao Equilíbrio, né? Foi colocar ali o que a gente precisa fazer. Ela também tem um livro que chama Ressignificando Eventos de Injustiça. É um livro maravilhoso. Depois eu até te empresto ele, mas tem que me devolver, tá? Porque tem dedicatória e eu tenho que guardar. Ai, meu Deus. E depois que eu li o Tríade do Poder também, que eu peguei ontem, comprei ontem, foi ontem. Eu também te empresto. Você vai entender um pouco do corpo e alma e espírito. E o Márcio explica realmente que o que você já está fazendo, Sim, o porque, como é de Deus. porque o que eu sempre friso dentro do projeto Espelho Meu, aí que a gente trabalha, né, sobre corpo, alma e espírito. Só que, igual você falou, preciso ainda entender melhor como que funciona, porque quando lá em janeiro, assim que eu dei início ao projeto, já começou, saiu notícia, aí depois a parte do jornal lá de Petrópolis entrou em contato, saiu notícia aí no jornal de Petrópolis impresso e saiu nas redes, eu fiquei assim, em um mês. Aí eu fiquei assim, gente, algo que eu imaginava que seria assim, pequeno, eu não acreditava. Eu não falava em público, eu não conseguiria falar aqui igual eu tô falando hoje com você, não. E tudo começou o processo em janeiro. De Quanto mais. palestra, falar em público, falar com pessoas assim. Ter essa. E a melhor forma da gente fazer é fazer e postar. Porque às vezes a gente faz Sim. e não posta. Só para ver se ficou bom. Não, mas eu também, uma coisa que eu sou assim, pô, gravei o vídeo, vai ser esse aqui, eu também, esse negócio de voltar, senão eu não posto. Se a gente Entendeu? ficar vendo os defeitos, porque Retroceder. a gente fica vendo, gosta, entre aspas, né, de ficar vendo muitos nossos defeitos. E se inspira em pessoas Sim. que não em um montão não, sabe? Pega uma e inspira. Eu vejo muitos vídeos. Eu vejo algumas coisas, mas o método Evo, ele é diferenciado, ele não é igual a nenhum outro que eu já vi antes. Não é, não é. O método Evo, depois você procura o que é Evo. E é um mundo de possibilidades. E o Márcio, a gente consegue, sim, ser generoso com as pessoas. E, gente, em breve terá em Três Rios. Tô pedindo Amém. por isso. E você já é meu convidado. Quando tiver, nós Isso aí. vamos para as ruas. Vou chamar a Bruna, tá? Para poder ir comigo. Com Chamar as certeza. pessoas, vou chamar Com todo certeza. mundo. Vamos lotar um lugar. É Vamos. sério mesmo. Não, eu E tô aí você firme, vai eu ver tô. a força que tem quando você coloca lá. Você falou 2026, né? Que isso vai acontecer. Então aguarda, gente. A gente tá em agosto, esse vídeo vai sair em setembro. A gente tá em agosto de 2025, 2026 vai acontecer isso. Pode ser até antes, tá? Porque as coisas de Deus a gente A gente não planeja, pensa de uma forma, acontece tudo acontece diferente. diferente, mas vai acontecer. Eu pedi muito a Deus porque não ia ter mais aqui, ia ser em outras regiões, mas agora tá diferente. E eu descobri que provavelmente vai ter aqui. E eu tô muito feliz porque eu vou em todos os lugares chamar todo mundo. Porque um evento desse é uma coisa que você vai você só vivendo, não tem nem como, você olha as Tem nem fotos, como explicar. entendeu? Você olha Eu as vi fotos. algumas fotos, mas Tu olha as fotos, tu olha os depoimentos, porque viver essa transformação, né? Essa mudança, esse interior. é surreal. E você vai só subindo de nível, a partir do momento que você se dispõe. E às vezes você não precisa fazer força, porque é Deus que te impulsiona. Aí quando você vê, você já está lá. Você está perto de quem está indo para o mesmo. É o que eu coloquei para você hoje mais cedo. Quem está indo para o mesmo lugar se encontra pelo meio do caminho, Sim. né? Quem tem propósito encontra a pessoa. E é isso. E Estamos no é mesmo propósito. surreal.
E é maravilhoso viver as promessas de Deus e os nossos sonhos sendo realizados. E não acaba aqui. Não tem fim. É desprovido de fim. Entendeu? Só acaba quando É, a gente partir para a glória. Mas enquanto isso, a gente vive a nossa missão na Terra. sim, verdade. Igual me deu a vontade de falar aqui para você que está nos assistindo, né? Você tem sonhado, igual a gente tem falado de sonhos, porque muitas das vezes a gente tem desistido dos sonhos, né? Então você, né? Esse vídeo vai ser postado e eu quero que vocês deixem aí nos comentários se você tem sonhado ou se você já perdeu as esperanças de sonhar, porque é muito importante a gente, senão não faz sentido mais a nossa vida, né? A gente parar de sonhar, não faz sentido. Eu sou uma pessoa que ama. Eu já sonhei mais. Confesso que eu sempre fui de sonhar bastante. Mas agora parece que eu oro e falo assim, Senhor, né? Mas aquele sonho, eu não sei explicar. Mas eu não sei se é devido à situação que eu vivia, que eu sempre falava, eu queria sair daquilo, mas agora, né, como tudo tá mais tranquilo, eu já tenho coisas. Antes era muita coisa. E Deus já foi ali, né, me dando, a gente só percebe depois. Às vezes a gente fala assim, a gente pede a Deus, a gente sonha, né? A gente sonha, só que a gente esquece do sonho. É igual Aí, Zacarias. aí passou anos, aí Deus deu o sonho, só que a gente esquece que a gente já sonhou e pediu a Deus lá atrás. E a gente acha que aquilo ali, aí a gente continua pedindo. Só que Deus falou, já te dei. Deus mostra. E eu tenho percebido isso na minha vida. Que lá atrás eu pedia as coisas que eu tenho hoje. E hoje eu fico assim, gente. E agora então que as coisas estão acontecendo sem ter sonhado. Não deu nem tempo de sonhar. Eu nem imaginei. Eu só falei que 2025 seria diferente. 2025 seria diferente. E tá literalmente sendo diferente. E ainda tem muita coisa para acontecer que eu ainda nem sei. Mas eu sinto, né? E que eu fico assim, meu Deus. Até dia 31 de dezembro a gente tem Há muita coisa muita para coisa. celebrar, né? Muita coisa que eu fico assim, meu Deus. Tem hora que eu fico assim, meu Deus. Teve um dia que eu vim no culto, eu não lembro qual o dia específico, se foi no culto de quarta, de domingo, que sabe quando a gente tá com o coração cheio de gratidão? A gente vem, fica alegre, assim. Eu fico assim, meu Deus, eu só tenho que agradecer como é bom. E eu tô vivendo experiências que eu nunca vivi. Até mesmo na religião em si, né? Igreja em si. Eu nunca fui de me firmar 100% em nenhuma igreja. Eu tenho 27 anos e é pela primeira vez que eu tô me firmando. Pela primeira vez. Antes eu sempre ia de galho em galho. Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô lá, sempre visitante, né? Aí a pessoa me convidava para tal lugar, tô indo. Mas eu nunca estava firme em lugar nenhum. E eu descobri que a gente precisa criar raiz. Uhum. Morreu, né, a semente. Porque para brotar tem que morrer primeiro. Aí você morre e a semente brota. Sim, Aí ela começa a criar raiz. sim. Entendeu? Entendi. Aí eu percebi que eu precisava criar raiz. E tu aí. E é Tá até muito. cantando, gente. Tu estava Pois cantando. é! Ué? Minha parceira dos louvores, né, Evelyn? A Evelyn nos bastidores, ela só fica nos bastidores ali. Mas ela tá ali, gente. Minha parceira nos louvores. Eu falo que eu ainda tenho muito para melhorar, mas é tão bom, porque eu juro para você, ó, eu tinha vergonha de falar em público, trabalho de escola. Eu fazia os trabalhos, mas eu não gostava de apresentar. Falar em público, cantar. Teve uma vez que eu até participei quando eu morava em Minas, já morei em Caxambu. Teve a Arena Jovem da igreja Sara Nossa Terra, se eu não me engano. Já ouviu falar dessa igreja? Até a igreja que esse menino ficou lá junto com a gente lá, ele é dessa igreja. É? Ele queria até ir no culto lá em Brasília, na sede lá da Ó, bispo, do apóstolo, não sei o nome dele não, sim. mas ele é dessa igreja. Eu fiquei morando em Caxambu por 6 meses, mais ou menos. E dentro desses 6 meses eu ia nessa igreja, Sara Nossa Terra. E eu
cheguei a participar disso, Arena Jovem, a gente cantava, e eu tinha um medo, uma vergonha, e hoje eu não me importo com o que vão pensar. Porque a gente, muitas das vezes, o medo é o medo do que as pessoas vão pensar da gente. Eu sentia isso de mim, né? Do que vão achar, se eu tô cantando bem, se eu não tô, né? E hoje eu canto, igual eu fui, eu falei, ah, meu Deus, vamos, minha voz, às vezes não é muito boa, igual a Evelyn canta lá, um nível muito além. Aí eu falo, Evelyn, vou só no ali, como que fala quando a voz é aquela voz que fica só no fundinho? Qual que é o nome? Quando a pessoa fica segunda voz, que fica Vocal. que é só no fundinho ali. É, vocal. Aí eu fico assim: "Oh, meu Deus". E eu não tenho mais esse medo, não tenho essa vergonha, porque eu tô ali não é para agradar, nenhum, ser humano em si, nenhuma pessoa, mas sim a Cristo. Então eu tô ali entregando de coração, né. Eu sempre eu oro e falo: "Senhor, que não seja eu, mas o Espírito Santo me usando". Então, coisas que antes eu não fazia. Então, aquele medo, janeiro de 2025, muitos medos meus foram quebrados, né? Foram, fi- né? Como que fala? Deixados para trás. Igual você falou, né? É, como fala a questão do amor, o medo, o amor. O medo, É o contrário opor, de medo, é o amor. é o amor. Então, E ele usado errado é uma fé errada, né? Fé e medo usado errado é uma fé errada. Você fala que tem fé, mas você duvida. pois é. Então, A gente pede algo para Deus, mas a gente fica assim, a gente pede e fica: "Será que vai acontecer?". é, Isso é a gente duvidar. é uma fé errada, porque Sim. aí tem uma dúvida. E aí, igual eu te falei, o pastor Daniel, que está inserido no método Eu, ele é o pastor lá da Comunidade das Nações. eh, Ele fala: na paz não há erro. Se você está sentindo paz, Não tem porquê, né. fica tranquilo, e só vai. Sim. E a gente tá agora chegando ao fim do nosso podcast Mulheres que Transformam Outras Mulheres. E eu queria, né, um conselho seu, um conselho, o que que você daria para a mulher que está ouvindo ouvindo aqui, né, nos assistindo, conselho sobre se ela se sente perdida ou distante de Deus. Qual o conselho, né? O que que ela pode fazer nesse momento que muitas de nós, né, às vezes estamos perdidas, a gente não tem uma direção, né, para onde ir, né, até mesmo nessa questão, né, espiritual da nossa religião, né, ou até mesmo do propósito dela se encontrar, se conectar, dela saber quem ela é, né, porque muitas das vezes pode ter você aí que talvez não é da nossa, que a gente aqui tá falando da nossa religião, mas o nosso intuito é abranger todas as mulheres para tratar o nosso interior, da mulher em si, né. E nisso, o que que você deixaria para aquela mulher que está se sentindo perdida, que precisa encontrar, como que ela deve encontrar, como que é encontrar o propósito, Então, enfim. o propósito é Deus que dá, né? Sim, A vocação é aquilo que nós fazemos como profissão. O que eu falo hoje, eu falaria para mim se estivesse ouvindo, e já serve para mim também que estou falando, é que olhe para dentro de si e volte a sonhar. Volte a se olhar no espelho, volte a se olhar como você um dia se olhou. Se você não faz mais seu cabelo, faça. Se você não faz mais sua unha, faça. sim. Cuide de você primeiro, porque quando no avião o comissário de bordo fala lá, aqui fala, né? Porque às vezes não é o comandante, fala, as máscaras de oxigênio cairão. Primeiro você coloca em você, para depois você colocar na outra pessoa. Então, cuide de você, assim como você cuidaria do outro que precisa da máscara. Porque você
importa para salvar outras vidas, assim como nós estamos hoje aqui, amanhã pode ser você também. Ó, é. Eu tô aqui sem palavras, porque assim quando entra no avião, eles falam Eles e falam: "Se houver despressurização na cabine, máscaras cairão. Coloque primeiro a máscara em você, depois ajude alguém que precisa do lado". porque muitas das vezes a gente ai meu Deus, e essa frase tá servindo pra mim, que muitas das vezes a gente quer ajudar o próximo e a gente acaba esquecendo de nós. É, mas só ajude pessoas que querem ser ajudadas. É, E se você tiver habilidade para isso. Não ajuda as pessoas só porque você quer ajudar, porque você está pegando o problema dos outros. Não pegue o problema dos outros, porque a carga vai ser pesada e tem que ser leve. leve. Vou levar isso pra vida, viu. É, isso não foi em vão, né, nada é em vão, ainda mais ter chamado você aqui e essas palavras também têm servido tá servindo pra mim, e espero que sirva pra você também que está nos assistindo, porque é fundamental a gente ter alguém assim, porque muitas das vezes falta um direcionamento na pessoa para porque muitas das vezes a gente faz e falta esse direcionamento, igual eu tô aqui recebendo esse direcionamento naquele gente, que por mais que igual eu falo gente, ninguém é perfeito, eu também não sou perfeita. A gente tem ali os nossos erros, eu estou cada um de nós está na nossa fase de transformação, estamos a cada dia num processo, né, Deus está ali moldando a gente dia após dia, porque a gente estamos vivos, então se estamos vivos, todos os dias a gente passa por um processo, por uma transformação e tudo, e isso tá servindo para mim também. Isso que você falou tá servindo. Tudo que eu tô falando aqui é tudo que serve para mim e ele ecoa em mim, né, vem primeiro em mim para Sim. depois sair. E uma coisa que eu comecei a fazer que dá certo, é você acordar de manhã, não pega o celular. Mania, né, o celular ali, pá. É. Não pegue o celular. Deitado mesmo, você fecha o olho, não fecha, olha para cima, olha para o lado e agradece por estar vivendo mais um dia, sem saber como vai ser, mas entregue ele a Deus. Confesso que eu tô nesse dilema aí, sendo, né, abrindo abertamente aqui com vocês, eh, sobre isso, que o telefone desperta para acordar, e muitas das vezes quando vai desligar o despertador, aí tem notificação. Quando eu acordo igual aqui ó, já até olhei, já tenho mensagem, só Jesus. Aí a gente, ao invés de acordar e agradecer, assim que pega, igual você falou, a gente se distrai, em questão de segundos. Pega e lê a Bíblia. Em questão Pega de e vai ler a Bíblia. segundos. Vai ler Porque uma frase, vai escutar. Eu escuto, sim, sabe muito, é Joyce Meyer. Joyce Meyer. Eu boto para dormir, eu coloco o fone, eu durmo, eu boto só para não repetir, né, para ficar passando o vídeo. Sim. E eu durmo com Porque igual aquilo. eu tinha hábitos muito de ficar vendo vídeos, reels ou TikTok. Hoje em dia eu não tenho TikTok mais e raramente eu fico vendo reels no Instagram, porque toma muito tempo. E dormir, antes eu dormia, eu tinha dificuldade para dormir. E nisso uma das dificuldades que eu percebi era o celular, né. E agora quando eu vou deitar na cama, eu deixo o meu celular ou carregando na cozinha, na sala, ou no móvel, do lado da cama, para eu ouvir ele despertar. Mas eu não deito mais para dormir pegando o celular. Finalizar, você tem alguma palavra para deixar? Eu só quero te agradecer a Deus pela oportunidade de estar fazendo acontecer tudo aquilo que Ele sonhou para mim e eu estou me permitindo viver, porque nasce no coração dele primeiro. E não pare. Mesmo quando as guerras vierem, não pare. Mesmo quando o coração apertar, não pare. Mesmo quando tudo disser que não, não pare. Porque realmente aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos.
E isso é só a pontinha de 8 meses. É só o E início. se você ouvir, eu sempre falo e vou falar do Márcio. Ele era professor de cursinho. Ele não era, não imaginava nessa dimensão. Ele morava numa casinha, ele mostra. Uma casinha que o sanitário era do lado de fora, lá do outro lado. Então, a gente tem que acreditar naquilo que Deus tem falado e confirmado. Não precisa nem confirmar pelos outros, não. Confirma pela Bíblia mesmo, né? Só você pegar o manual aí, ler Provérbios. Uhum. Faz um propósito dos 21 dias do Salmo 139 antes de dormir, para você ver quanta coisa que você vai sonhar. Aí depois, cada sonho, sonha todo dia, tá? Tô te falando porque eu fiz. Vou fazer de novo. Você lê o Salmo 139, ora, pede a Deus para te dar discernimento, olhos abertos e prospecção. Você vai sonhar todo dia. Você vai lembrar, você anota. E anota. E anota. Nos 21 dias você vai ter alguma resposta aí que você vai estar precisando. E é real porque eu já fiz. E é bom. Tem dia que eu lia e meu olho estava assim, Jesus, tem misericórdia. Eu já dormia no meio da oração, mas funciona. É, gente. Ai, pode deixar que eu vou fazer isso. E depois eu vou falar com você. Ou se Deus permitir, né? Porque É. às vezes é um secreto seu com ele. E eu só tenho a agradecer pela sua presença. Primeiramente, por ter te conhecido, né? Foi assim, sem esperar. Foi instantâneo, né? Foi assim, tão de repente. E tudo isso tem acontecido. E ainda tem muita coisa para acontecer. A gente, então, nós duas, eu senti aqui algo. Não sei, a gente pede confirmação para Deus para ver se é isso mesmo. Mas é muita coisa ainda para acontecer. Daqui a uns anos, né, ou daqui meses, a gente vai assistir, né, esse vídeo. E vai ver onde a gente vai estar. Eu vou estar bem longe, viajando pra caramba. Você também. Pois é. E eu creio que eu vou estar viajando bastante também. Países que a gente ainda vai conhecer. Pô, vamos. Vai ter países que a Teve gente uma ainda... pessoa lá onde eu estava que falou assim: eu tenho várias milhas. Se você precisar, você me fala. Eu falei: tá bom, pode deixar. Ai, meu Deus, eu nem sei usar isso, mas eu vou aprender. Eu também não sei. Então, a gente vai aprender. Eu já só ouvi falar de milha, né? A pessoa que vai viajando, né? Eu tô com pouquinha, né? Porque eu viajei pouco. Mas olha só, para quem nunca tinha viajado 3 vezes já, no ano, Em um ano. em 6 meses. Não Comecei tem em nenhum março. ano. Março, abril, E maio, o ano não junho, julho, acabou, né? agosto. O ano ainda não acabou. Não, e tem mais coisa para acontecer. E eu creio que o workshop vai abrir um... Sim, eu tô ansiosa. Sabe por quê? Porque quem vai estar ali vai ser as pessoas escolhidas Sim, para estarem eu ali. percebi isso. Não é qualquer pessoa. Não é. Primeiro vem em mim, que Sim. eu vou começar a montar o slide amanhã. Já está tudo aqui anotado. E, sinceramente, eu me emociono. Eu vou ter que me segurar para Oh, meu não Deus. chorar, porque eu derramo mesmo. É sério. Eu sou chorona. Esse momento que eu tô aqui com você, eu tô olhando os seus olhos aí, tentando escorrer e você firme. Não, mas o meu olho não tá, o meu olho tá brilhando mesmo. Ele tá assim esses dias tudo. Porque tudo que eu vivi lá, e se eu começar a falar aqui, aí agora ele lacrimeja. Eu vivi o sobrenatural, sobrenatural. E é a melhor coisa, né? Menina, você não tem noção. Eu não tenho noção. Você não tem noção. É porque eu não posso ficar falando aqui. Os outros vão ficar falando que eu sou maluca, mas não sou doida. Estou vivendo aqui o que Deus tem mandado eu fazer. Generosidade. Quando você tem, às vezes você nem tem para dar.
sobrando, porque não é a sobra, é aquilo que você tem. Você entrega sem ficar, por que eu dei? Generosidade não é dar o que sobra, é dar aquilo que você tem. E com coração. Às vezes, você tem uma roupa que você tá lá guardada 10 mil anos lá e você agarra na roupa e não dá para ninguém. A roupa é nova. Generosidade é você pegar uma roupa sua que você gosta muito, serve no fulano, toma. Mas sem o consentimento, né? Dá de coração Dá de mesmo. coração, e sem a pessoa pedir, Isso aí. entendeu? Tipo assim, ai, lembrei de você. Aqui, essa roupa aqui eu não visto, tá lá no meu guarda-roupa, toma. E não é só sobre roupa, é sobre outras coisas Sim, também. sobretudo. Coisa que hoje em dia tá difícil. Mas não é impossível, tá? É. Porque Nada é a impossível. palavra que a gente está falando aqui, as pessoas vão ouvir, mas quem quiser me conhecer, eu estou à disposição, tá? Já deixa seu Instagram aí pra eles. É Antoniele Barbosa TR. Barbosa com Z. E tá lá e tem as coisas que eu tô vivendo. As coisas velhas eu apaguei, porque não fazem parte mais da minha vida e eu não quero ficar colocando lá coisa que não me serve mais. Coloquei um vídeo só da minha transição, de quando eu estava mal e o semblante mudou, que no vídeo dá para ver. E agora eu só vou colocar mesmo coisas de coach, de mentoria, de relacionamento com Cristo, do projeto Espelho Meu. Se você não participe, entre, entendeu? Porque é tremendo. Deus vai fazer coisas grandes e enormes e estrondosas, mas eu preciso colocar quem eu sou agora, não quem eu fui, porque o passado já foi. E o passado já foi, tudo que a gente conversou aqui, o passado acaba em 6 segundos. Você sabe disso? Porque depois de 6 segundos já passou, é passado. E aí a gente vive novas experiências. E é sobre isso. Que nós possamos viver, entender, se sentir merecedores e agradecer. É que esse negócio, ai, gratidão. Não é gratidão, é obrigado. Obrigado. Porque gratidão é que você está se sentindo grata por alguma coisa. Mas se foi Cristo, obrigado. Gratidão, Senhor. Não é gratidão, é obrigado. Isso também aprendi. E isso eu não sabia, não. Nós somos gratos. Eu também sou. Muito. Mas o obrigado, ele é diferente. É igual quando se eu for conversar com você, chamar você no WhatsApp e te chamar pelo nome. O seu nome, ele tem que ser reconhecido no céu e no inferno. Para o demônio estremecer quando ele escutar o seu nome, porque você é conhecido no céu. Seu nome tem um legado. E qual legado que nós estamos deixando? Se a gente partir hoje, o que a gente deixou? Como as pessoas vão lembrar de nós? Quando eu estava no mundo, era bebia pra caramba, saía todo dia, não sei o que, não sei o que. Era assim, e agora? Quem somos nós? E muitas das vezes, você falando isso, muitas das vezes, quando a gente sai desse passado, né? Que a gente acaba ficando preso por um tempo, a gente sai e vive essa transformação e vem as pessoas como se você ainda estivesse no passado falando, mas como sem acreditar na sua mudança. É porque existem pessoas que dão a liberdade de serem usadas por aquele que gosta de acusar, né? Então, quando vierem falar alguma coisa sobre o seu passado, você fala assim, olha só. Eu falo isso para um monte de gente, tá? Você tem que me conhecer de novo. Porque eu não vivo mais lá. Eu sou outra pessoa. Tem um antes e tem um depois. Entendeu? Porque tem pessoas que não acreditam na mudança. Não precisa acreditar, não. E eu fico assim, E gente. fique em paz. Entendeu? E tá tudo bem. E porque não é sobre mim, é sobre as pessoas. Porque tem pessoa que tá num lugar e ela não quer sair do lugar que ela tá. Então ela acha que você saiu do lugar. Isso aconteceu comigo há pouco tempo.
Deus está sendo tão generoso comigo, por tudo que eu tenho entregado para Ele da minha vida, que Ele afastou pessoas de perto de mim, que olhavam para mim e viam o que Ele estava fazendo, mas não estava fazendo na vida dela. Mas por quê? Porque a pessoa não se permite. A pessoa tem mente de escassez, a pessoa olha para você e olha com inveja. E, tipo, por que eu não? Por que não? Simples assim. Ela é menos merecedora que eu? Não. Todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue. Porém, nós temos propósitos diferentes e a gente tem a disponibilidade diferente. Então, Deus vai agir na nossa vida de acordo com a disponibilidade. Eu estou disponível. E eu agradeço a Deus que a minha mãe está viva e eu posso ir para os lugares. Amém. E eu estou orando a Deus para também lá nos Imersões ter uma sala para criança. Porque quando minha mãe não estiver aí, que ninguém vai ficar para semente, eu quero levar meu filho. Entendeu? E nada vai me impedir. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades nos separarão do amor de Deus. Amém. E é sobre isso. Essas coisas todas que eu falei aqui. E se a gente ficar conversando, a gente vai até amanhã de manhã. É mesmo. Eu não sei nem quanto tempo já deu. Já deve ter dado umas 3 horas. Mais de 1 hora já foi. Mas é que a gente vai conversando, vai fluindo. Foi totalmente igual eu falo, eu monto ali uma base, mas sai totalmente conforme Deus quer. Não, a gente tem a base, mas é tudo conforme Deus, né? Deus permite. E mais uma vez quero agradecer. Tem muita coisa ainda pela frente. Tem muita coisa pela frente. Tem. E Os vocês. testemunhos não foram todos Sim. não. Aí E só depois, vai mais pra acompanhando. frente, você vai me falar mais um pouco sobre você também. Ah, e outra coisa, como que a pessoa entra em contato caso ela deseje uma mentoria sua? Só entrar no meu WhatsApp 24 992819499 ou então me chamar no Instagram. Vou ter o prazer. E como você disse, a mentoria é só individual, empresa, essas coisas assim? Então, eu tenho o curso de engenharia de equipes. Porém, eu ainda não tenho a ferramenta para me aplicar lá da engenharia de equipes. Mas se precisar de mim, eu fiz lá em Goiânia, eu ganhei o curso. Tem até um bottom, engenharia de equipes. E porque da mesma forma que você contrata os profissionais pelo currículo deles e pelas habilidades que você acha que ele tem, porque pode mentir, Sim, verdade. você demite pela falta de habilidade emocional. E um coach dentro de uma empresa, ele vai enxergar aquilo que muita gente não enxerga para transformar conflitos em um ambiente de transformação. Porque às vezes você não precisa mandar a pessoa embora porque tem muito gasto. Sim. Mas você pode transformar aquela pessoa dentro da empresa trocando ela de lugar, porque talvez ela está no lugar errado. E aí não funciona. Então já sabem, gente. Empresa ou você mesmo que deseja ter essa mentoria com ela, é só entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram. E mais uma vez, né, que a gente tá aqui, eu já falei, uns 40 minutos atrás, que já estava se encerrando, mas é que o assunto vai postergando, é muita coisa, isso só foi um pedacinho, né, a ponta do iceberg. E muito obrigado pela tua presença. Né, a gente tem muita coisa aí por vir, só está começando. Como eu disse, são 8 meses que iniciei o projeto, são 8 meses que, né, essa transformação na minha vida, tudo isso, né, projeto, podcast, né, tantas coisas, palestra, agora eu sou palestrante, coisa que eu jamais imaginava. Então é muita coisa que está acontecendo, pessoas que estão chegando até mim, tanto para me ajudar e também para eu ajudar. Quero agradecer cada uma de vocês, cada um de vocês, né, que esteve aqui até o final com a gente, que pôde assistir. E deixe nos comentários o que você desejar, né, uma mensagem também para
para Antonielle, ou até mesmo para mim. E eu te vejo no próximo podcast, né? No próximo. E é isso, gente. Muito obrigada, né, por estar aqui conosco no Mulheres que Transformam Outras Mulheres. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Prontinho. Ai,